Abra sua Bíblia em Salmos, no capítulo 90. Este é o Salmo de Moisés. O único salmo da Bíblia que é referido a Moisés. Então, ele foi feito, escrito, cantado muito antes de Davi. Naqueles dias da caminhada pelo deserto. Naqueles dias da provação de Israel. Quando Deus o levou para o deserto para que ele aprendesse a amá-lo, para humilhá-lo, para que ele jamais se esquecesse do Senhor que cuidava dele. Assim nós lemos: Tu tens sido, Senhor, o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: voltem ao pó, filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, são como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Puseste as nossas iniquidades diante de ti, sobre a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor, 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Na perspectiva de que quem orou essa palavra, cantou essa canção, fez este poema para Deus, foi o homem que mais se aproximou de Deus, estando na terra. Foi o homem que teve a ousadia de segurar o braço do Senhor quando Deus disse: me deixe que eu vou resolver isso. E Moisés disse: eu não deixo, não vai ser desse jeito, Senhor, tenha calma. Quem gosta quando o filho diz calma? Ah, como isso me irrita. Calma, manhã, calma. Moisés disse isso para Deus: calma, Senhor. E Deus teve calma. E Deus ouviu a intercessão de Moisés. E Moisés, não sendo pouco, Deus não ter se irado contra o povo naquela hora e destruído todos por conta do bezerro de ouro. Moisés ainda disse a Deus, quando Deus disse: siga com o povo, eu vou mandar o anjo da minha presença com vocês. E Moisés disse: não, eu não saio daqui sem o Senhor, porque o Senhor me mandou dirigir esse povo, que é o seu povo, e o Senhor disse que estaria comigo, então venha comigo. E Deus disse: tá bom, Moisés, eu vou lhe ouvir também, eu vou com vocês agora, para eu estar no meio de vocês, porque vocês, Israel, como nós, somos um povo cheio de dedicação, mas também de contravenção. Estamos dedicados a Deus no culto, no fulgor da emoção, e depois, no dia a dia, não obedecemos exatamente o que Deus queria. Deus disse: se eu estiver no meio de vocês, assim, vou consumi-los, a minha ira vai destruí-los. Então, façam uma habitação para mim.
E para que a oração de Moisés fosse respondida e Deus estivesse no meio do povo, vem toda aquela construção extraordinária que apontava para a redenção em Cristo. Aquele tabernáculo onde os sacrifícios iriam estar cobrindo o pecado do povo, onde a santidade de Deus seria preservada. Deus não estaria morando ali, não era isso. Deus não cabe em construção de homens. Mas a santidade daquele ambiente era a permissão espiritual para Deus estar ali, sem que a ira dele visualizasse todo o pecado da nação. Porque havia sangue sendo derramado, a nuvem sempre subindo de holocausto, de consagração ao Senhor. E aquele tabernáculo prenunciava a redenção em Cristo Jesus. Deus está conosco hoje, amém? Mas não por causa de nós, irmãos, é por causa de Jesus. Ele é o único santo, digno, que foi morto, mas está vivo, intercede por nós. Então o Senhor, apesar dos nossos pecados, era isso que Moisés estava dizendo, apesar das nossas culpas, o Senhor está conosco. E Ele está conosco porque tem uma redenção foi realizada e continua sendo realizada, porque Jesus continua diante de Deus como o cordeiro que foi morto, mas está vivo. Aleluia! Mas Moisés que teve essa experiência de dizer, eu quero te ver, Senhor. Já que o Senhor me ouviu e não destruiu o povo, já que o Senhor me ouviu e aceitou habitar no nosso meio, me faça mais um pedido. Moisés, que é Moisés? E Moisés disse, eu quero te ver. Eu quero te ver. Moisés foi criado dentro do Egito. E todos os deuses do Egito eram vistos, eram imagens, ou encarnavam em homens, nos sacerdotes. Moisés estava acostumado com nações que tinham deuses que se pegavam, deuses que se faziam de animais ou de coisas da natureza. Agora, ele cria num Deus que ele não via, mas que ele sabia que poderia conhecer mais profundamente. E ele diz, eu quero te ver, porque o Senhor existe. Eu quero te ver. E Deus disse a Moisés, a minha face você não pode ver. Está realmente diante de mim? Ainda não, Moisés, você está muito ousado. Mas eu vou passar e vou lhe esconder na fenda da rocha. E quando eu passar, você verá o passar da minha glória e o meu nome eu cantarei para você. E naquela fenda da rocha, naquele buraco da rocha, Moisés se escondeu. Porque contemplar diretamente a grandeza de Deus teria feito de Moisés fumaça. E ali na fenda da rocha ele se escondeu. E Deus proclamou o seu nome grande, misericordioso, Deus compassivo, Deus de poder. E ali Moisés viu a glória do Senhor passar. Esse homem que faz esse salmo, o homem que em vida mais se aproximou de Deus. E diante de tanta revelação que Moisés tem de Deus, ele faz essa oração. Ensina-nos a contar os nossos dias, a entender que a vida é tão passageira aqui na terra, para que a gente desenvolva um coração sábio, para não perdermos as oportunidades. Porque Moisés viu quanto aquela geração de israelita perdeu. Aquela oportunidade de entrar em Canaã, e eles perderam. E o próprio Moisés,
que por um momento de ira e de desprezo à palavra de Deus, também perdeu de entrar na terra prometida. É aquele dito popular: lutou, lutou e morreu na praia. Mas ele nos diz, talvez esse salmo ele tenha cantado, não sabemos, depois da palavra do Senhor dizendo que ele não ia entrar. Mas ele olha para a nação e diz: precisamos aprender a ter um coração sábio, porque o tempo está passando, e se não soubermos viver exatamente para Deus, muitas oportunidades podem se perder. É claro que Moisés morreu e está com o Senhor. Aquele erro de Moisés não o condenou. Houve a propiciação, a cobertura daquele erro. Mas Moisés perdeu o que seria a experiência mais marcante da sua vida: entrar em Canaã. Ele foi preservado do Nilo e dos crocodilos para isso, para tirar a nação de Israel do Egito e levá-la à terra que Deus havia prometido a Abraão e a sua descendência. E esse final feliz não há na história de Moisés. Ele não chegou lá. E ele está dizendo como precisamos desenvolver um coração sábio. Um coração que se apercebe mais de Deus. Não é sábio de sabedoria, conhecimento humano, mas da sabedoria que nos habilita a viver na companhia de Deus, para que a gente não perca as oportunidades, porque a nossa vida é muito passageira. Passa como uma fumaça, nós voamos. Ele chega a comparar ao mato, às ervas que de manhã florescem, de tarde já murcham, e se cortar seca e acabou-se. A nossa vida é muito rápida para a gente estar dizendo a Deus depois. Para a gente estar procrastinando com as coisas espirituais, as coisas de Deus. Deus é eterno, aleluia, mas eu e você aqui na terra não somos eternos. Então, há coisas para serem feitas, há alegrias aqui em Deus para serem vividas, amém? E nós precisamos ter cuidado para não nos perdermos do propósito de Deus. E não começar a olhar a vida como se não tivesse nada para ser feito. Porque há uma obra de Deus específica para cada um de nós. Vamos para o Salmo de número 39. Salmo de número 39. Eu quero ler com os irmãos o versículo 5. Este é um salmo de Davi. E ele diz: deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. Tão curta que é a vida. Na tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo ser humano, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Vaidade não é usar brinco, batom, fazer penteado no cabelo. Não é isso que é vaidade na Bíblia. Vaidade é o entendimento de que tudo é passageiro, é vão. Está passando. Não se assegure em nada, porque tudo daqui passa. A beleza passa. A força física passa. O dinheiro pode passar também. Todas as estruturas, e nós estamos vendo coisas que eram entre os homens inabaláveis, se abalando. Tudo está passando. É pura vaidade. Quem está falando isso é o rei. Sobre todos os reis de Israel. Sobre ele, só Jesus.
é a autoridade que é considerada a principal de Israel. Davi, o exemplo, o modelo. Nós vemos por toda a Bíblia Davi sendo o limite ou modelo para os outros reis. Se um rei era correto, dizia que ele agiu de acordo com Davi. Se um rei fazia as coisas desagradáveis a Deus, quando ele morria, dizia, e ele não andou nos caminhos de Davi. É o prumo, a medida de Deus se tornou Davi. Que coisa extraordinária, irmãos. Deus lhe usar para ser uma medida. Essa é a medida. Davi foi uma medida para os reis de Israel. Mas Davi olha para sua opulência, seus tesouros, sua riqueza. Lembre-se que o templo que Salomão construiu, uma das obras maravilhosas da antiguidade, todo coberto de ouro e com tantas coisas preciosas, foi a riqueza de Davi que ele deixou para fazer o templo. Não foi coisa que Salomão arrecadou. Davi deixou essa riqueza para o templo. Então, Davi olha para tudo que ele tem, conquistou o nome, a fama, o sucesso, o poder. A Bíblia diz que as nações vinham fazer paz com Davi. Ninguém queria se meter em guerra com Davi. Um nome, ele elevou a nação de Israel sobre todas as outras nações. E, consequentemente, o nome do Deus de Israel foi levantado. Mas Davi olha para si e diz, por mais firme que o homem esteja, é uma vaidade. A nossa vida aqui na terra é uma vaidade. Só depois dessa peregrinação, irmãos, é que nós viveremos o eterno. Amém? Então, a gente não pode confundir achando que essa vida daqui é que é eterna. Onde Deus vai nos dar tudo, onde a gente vai conseguir tudo. Não. Essa vida está passando. Essa vida aqui está se findando. E ela precisa ser só a antessala de preparação para a eternidade. Amém? Então, é preciso ter sabedoria no coração, para a gente não errar a porta da eternidade. Porque aqui não é eterno nada. Tudo que deixarmos de fazer para Deus, ou pela palavra de Deus, por valores terrenos, será uma frustração, porque é passageiro. Só o Senhor é eterno. Davi diz no versículo 4 do Salmo 39, Senhor, dá-me a conhecer o meu fim. E qual é a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade? Isso é um coração sábio. Davi poderia ser tentado a acreditar que ele era um super-homem. Porque ninguém lutava com Davi mais. Davi venceu todas as guerras que foram lhe propostas. Davi matou um gigante, irmãos, quando ainda era um menino. Matou urso, matou leão. Então ele era um cara forte, de força. Mas ele diz, me mostre que eu vou morrer, para que eu não me perca nessa vida. Porque a morte é essa passagem para a eternidade. E essa vida deve ser uma preparação para não nos perdermos da eternidade. Amém? A finalidade nossa não está aqui. Não nesse mundo do jeito que está. Tem tarefas, tem propósitos, mas a finalidade nossa é para a eternidade, para novos céus e nova terra que Deus trará. Senhor, me mostra a soma dos meus dias. E Davi morreu com 70 anos, muito novo, para a vista dos homens que viveram 150, 200, 300 na Bíblia. Mas ele teve uma vida muito difícil, muitas lutas, de muitas guerras. Mas ele entendeu a fragilidade dele, que aquele reino não era dele. Que aquelas riquezas que ele acumulou nas guerras não eram suas. Por isso ele entregou tudo para que se construísse uma casa para Deus. E ele até quis construir. Mas Deus disse, não, vai ser seu filho.
mas eu aceito o desejo do seu coração de querer fazer uma casa para mim, e eu lhe devolvo a promessa que eu farei uma casa para você. Eu levantarei o seu nome na terra e nunca faltará a sua descendência alguém que seja rei. E por maior que foi a transgressão de Salomão, Deus dividiu o reino, mas não tirou a lâmpada de Davi. E é essa lâmpada de Davi que continua acesa, porque Jesus nasceu da descendência de Davi. Porque um dia, aquele rei todo poderoso na terra entendeu que a vida dele era um sopro. E quis fazer o melhor para Deus. E Deus disse que iria lhe fazer uma casa. E hoje a igreja é a casa de Davi. O tabernáculo de Davi está aqui na vida daqueles que creem em Jesus Cristo. Se Jesus é filho de Davi, nós também entramos nessa geração de Davi. Aleluia! Porque ele entendeu que a vida dele estava passando. E ele quis fazer o melhor para Deus. Sabedoria do coração. Para quê? Abra sua Bíblia no livro de Provérbios. Capítulo 1, versículo 1. Versículo 7. Espírito Santo, nos faça sábios para usarmos bem as oportunidades que estão diante de nós. Seja em que fase da vida a gente esteja. Seja o adolescente, seja a criança. A criança não pode dizer, não, quando eu for homem. O jovem não pode dizer, quando eu for adulto, quando eu for ancião. Não, porque nenhum de nós sabe se a conta dos nossos dias vai ser 30, 60, 90. É verdade? Mas é hoje um coração sábio. É um coração que vai temer ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio, é a base, é o fundamento da sabedoria. O temor do Senhor. Reconhecer grandeza, poder, justiça e verdade em Deus. E temer de profaná-lo naquilo que ele é. Esse é o início, a base de um coração sábio. É que você tenha temor a Deus. Quando ninguém mais está lhe vendo, Deus é o Deus que vê. Quando ninguém mais lhe escuta, Deus é o Deus que escuta. Quando ninguém mais pode lhe socorrer, Deus ainda será o seu refúgio e fortaleza. Aleluia! Mas isso deve colocar o nosso coração numa medida de reverência e temor a Deus. Porque precisamos dele como de ninguém mais. E não podemos provocá-lo. Não podemos lutar contra ele. Como diz o apóstolo Paulo, vamos provocar nele ciúme? Servindo a outros deuses? Servindo a outros amores mais do que a ele, vamos provocá-lo? Será que nosso braço é mais forte do que de Deus? Temer ao Senhor. Ter reverência a Deus em tudo que fazemos, irmãos. Porque pode ser que ninguém esteja vendo, nem levando aquilo em conta. Mas Deus está. Não adianta mudar a conversa só porque o pastor chegou. Não adianta mudar a conversa ou mudar o que estava passando no celular porque a mãe chegou. Não adianta mudar
o que se estava vendo, porque o professor olhou. Antes de qualquer uma dessas autoridades da terra, Deus já viu. Deus já viu. E o nosso temor deve ser a Ele. Então, meu pai não está vendo, minha mãe não está vendo, não tem pastor por aqui para saber. Deus está. É o Deus que vê. Sabedoria no coração é ter esse temor, essa reverência ao Todo-Poderoso. E porque Ele é santo e eu fiz uma aliança com Ele, então eu não vou me desviar nem para a direita nem para a esquerda. Não tem a ver com o que os irmãos vão falar a meu respeito. Tem a ver com o que Deus vai ver. E como Ele vai se sentir a meu respeito. Porque quem é o meu refúgio? Quem é o meu salvador? Quem é o meu defensor? Quem é o juiz de toda a terra? E por onde começa o juízo? Nós queremos que Deus julgue o mundo. E Ele diz, o meu juízo começa na minha casa. Justiça boa começa em casa. E Deus disse, começa pela minha casa, a igreja. Então, 20 anos de ministério Nova Vida. E Deus nos chama de volta ao seu amor. Mas também está nos dizendo, precisamos orar por esse coração sábio. Que o nosso homem interior desenvolva mais e mais dessa esperteza espiritual. Temer a Deus em todos os nossos caminhos. Todo mundo vai, mas eu tenho a Deus e sei que Deus não quer. Eu vou dizer o quê? Não posso ir. Todo mundo faz, mas eu temo a Deus e Deus não quer que aquilo seja feito, então eu não faço. Todo mundo fala. Está todo mundo falando, dizendo, cantando. Mas se essa linguagem, essa canção não agrada a Deus, eu não canto. Porque eu não sou mais desse mundo todo. Eu sou de Deus. Amém? E que o mundo se aborreça. Mas que Deus esteja olhando da sua santa morada e dizendo, eita servo bom e fiel. Sendo fiel nesse pouquinho que eu dou a Ele, eu posso dar mais. Eu posso liberar mais, porque Ele é fiel. Deus está nos vendo, irmãos. Vamos ter corações sábios. Amém? Sábios para temer ao Senhor. Provérbios 14. E é uma expressão muito parecida. 14, 16. Sábios para nos desviarmos do mal. O sábio, ele é cuidadoso e se desvia do mal. Seja um desviado do mal. Não da casa do Senhor, mas um desviado do mal, da casa onde está o mal, do lugar onde todos praticam o mal, se desvie, porque é assim que um sábio vai caminhar. É cauteloso o sábio e se desvia do mal, mas o tolo é afoito e se dá por seguro. O tolo diz, que é que tem? Que besteira. Eu me garanto. O sábio é cauteloso e diz, eu não vou por esse caminho. Eu não vou me sentar nessa companhia. Eu não vou me arriscar. Eu me desvio do que é mal. Por uma consciência para com Deus, irmãos. Esse coração nós precisamos ter. Porque a nossa vida está passando ligeiro.
e oportunidades que nós perdemos quando não nos desviamos do mal e caímos em transgressão. Não quer dizer que você se perdeu a salvação. Não. Mas quanto do propósito de Deus vai ser atrasado e talvez nem volte mais para a sua vida. Vai chegar no céu, mas vai ter uma surpresa triste quando rever a sua história aos olhos de Deus. Tanto que poderia ter sido feito e não foi. Sem falar nas dores e aflições que acabamos recebendo, que nem era para experimentar. Deus poderia ter dado dias mais suaves, mas procuramos às vezes o mal. E quem planta, só colhe o que plantou. Não tem como colher o que não, a semente diferente do que você plantou. Por associação e por aliança, você até colhe o mal que alguém planta, por estar em aliança. Mas se você plantar o bem, você vai colher o bem. Se você plantar o mal, o seu mal, você mesmo vai colher. Deus nos ama e nos disciplina como filhos. Mas Ele disciplina para nos trazer de volta para Ele. Não é para nos machucar, não é para nos levar para o inferno, porque a redenção já foi paga por Jesus Cristo. Se eu creio no Senhor, tem os deslizes, os tropeços, é verdade. Mas Ele quer nos livrar das consequências, das quebraduras, quando nos desviamos do que o Senhor queria. Sábio para não perder o caminho que o Senhor tem para nós. Capítulo 15 de Provérbios. E o versículo 24. Para o sábio, o caminho da vida leva para cima. Como o apóstolo Paulo nos ensina, pensai nas coisas que são de cima. O coração sábio vai nos ensinar que é para cima o caminho. Amém? Porque para baixo ele se desvia para o inferno. Se eu botar a minha mente só para as coisas da terra, é um desvio para o inferno. Aleluia. Para não perder o caminho que é Cristo, coloque sua cabeça nas coisas do alto. E em Efésios, no capítulo 5, a exortação ao coração sábio. É muito lindo esse aspecto de podermos ver no Antigo Testamento homens que antes da graça, mas pelo Espírito do Senhor, falam ao nosso coração sobre a vontade de Deus. E vemos no Novo Testamento homens de Deus, já com o Espírito do Senhor e debaixo da graça, falando os mesmos princípios. São 1.400 anos, do início ao fim, da escritura da Bíblia. E homens tão diferentes, mas movidos pelo mesmo Espírito. E mesmo a antiga aliança tendo sido passada para que viesse a nova aliança, os princípios de Deus não mudaram. Então, tudo que nós lemos em Moisés, em Davi, nos ensinando a ser sábios para agradar a Deus, o apóstolo Paulo vai resumir nessa expressão. Versículo 15 e 16 de Efésios. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos. Vivam como sábios. Moisés disse, ensina-nos a ter um coração sábio, Senhor. Davi disse, me mostre que eu estou morrendo para que eu seja sábio nas minhas escolhas. Me mostre que a minha vida é pequena, é pouca. Para não subir para a cabeça, né, a vaidade das conquistas dele. Que eu seja sábio.
E o apóstolo Paulo, na revelação de Jesus Cristo, diz para nós: vivam não como tolos, vivam como sábios. E qual é a definição de sabedoria para a vida que Paulo vai dar? É a mesma de Moisés. Aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Algumas versões da Bíblia diz remindo o tempo. Remir é pagar o preço pela restauração. Compre tempo, é como se ele dissesse. Ou seja, não desperdice o tempo. Seu investimento seja em viver o tempo de uma forma agradável a Deus, porque o tempo está passando. Para mim e para você, o tempo não para. Deus é eterno e vai nos levar para a eternidade, mas aqui o tempo passa. Na eternidade não tem mais tempo. O tempo é uma invenção de Deus para a humanidade. Deus é eterno. Por isso que a Bíblia diz de eternidade a eternidade. A eternidade antes de nós. Aí começou o Cronos. Quando der um fim do tempo, volta a eternidade. Da primeira eternidade, a próxima eternidade, Ele continua sendo Deus. Hoje nós só temos a esperança de viver no tempo. E o nosso tempo está passando. E o apóstolo Paulo, sem ver o que o capitalismo faria com a humanidade, o que o socialismo faria com a humanidade, o que as tiranias fariam com a humanidade, o que a tecnologia faria com a humanidade, já disse que os tempos eram maus. Imagine se ele estivesse hoje no nosso meio sentado aqui, o que ele estaria dizendo. Já eram maus quando não tinha nada disso. Os tempos são maus. Maus no sentido de estarem difíceis, perigosos. Há muitos modos de tropeço para a igreja. Era isso que Paulo estava dizendo. Qual era o mal que Paulo via diante dele? Era a perseguição. Que o Império Romano estava aumentando contra os cristãos. Então ele estava dizendo, os dias são perigosos, são maus, então vocês precisam ser sábios para usar bem cada oportunidade. Porque você hoje está aqui, pode dar o testemunho para a sua família, mas amanhã você pode estar preso, ou sendo jogado aos leões, ou sendo queimado por um imperador romano. Esses eram os tempos maus que Paulo falava. Hoje os tempos são maus. E muito mais perigosos, porque não há uma perseguição, vamos dizer, pelo menos no Brasil, aberta. Mas Satanás continua aprisionando os cristãos no seu conforto, nas falsas expectativas, nas heresias, nas idolatrias a homens e às vezes até líderes cristãos ou cantores cristãos. Satanás ainda está impedindo a igreja. Lá, através do Império Romano, era essa perseguição. Para matar, para queimar, para tirar os bens. Hoje a perseguição é para lhe encher de conforto, de prazeres, para você seguir o seu coração e se desviar para baixo, em vez de seguir o caminho para cima. Os dias são maus. 20 anos do Ministério Nova Vida. Os tempos estão difíceis. Por esta razão, versículo 17. Não sejam insensatos. Tolos, que fazem as coisas ao sabor da emoção. Não. Mas procurem compreender qual é a vontade de Deus.
para não sermos insensatos, para não perdermos o melhor de Deus que está por vir. Nós precisamos ter esses corações sábios. Nós precisamos deixar essa insensatez que desvia o homem da graça e da glória de Deus por conta de coisas e mesquinharias deste mundo, que tudo vai ficar. Mas aquele que está em Cristo já passou, aleluia, da morte para a vida. Você não está ganhando o céu. Cristo já conquistou o céu para nós. Amém? Mas eu não posso viver de uma forma leviana. Eu preciso desenvolver este coração.